Novo líder no Campeonato Brasileiro. Flamengo perde para a equipe do Bahia com 2 jogadores expulsos e perde a liderança. Palmeiras vence o São Paulo de virada e com polêmicas de arbitragem. Essas e outras vocês vão ver aqui no nosso canal. Então já chega deixando o seu like, compartilha, segue o canal para mais, galera. Vamos que vamos botar esse canal pra torar. E vamos começar já falando desse jogaço do Morumbi entre São Paulo e Palmeiras. Com a vitória de virada contra o São Paulo e a derrota do Flamengo para o Bahia, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na 27ª rodada. Em um clássico cheio de chances criadas e bem disputado no Morumbi, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-2 de virada e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O tricolor abriu vantagem de 2 gols no primeiro tempo com Luciano e Tapia. Na volta do intervalo, o Palmeiras conseguiu a virada com gols de Vitor Roque e Flaco Lopes. E depois Sousa. O São Paulo reclama de pênalti em Tapia quando a partida ainda estava 2-0 e não marcado pelo árbitro Ramon Abate Abel, que considerou o choque fora da disputa da bola. Cara, eu vou falar minha opinião sobre este pênalti. A equipe do São Paulo estava ganhando de 2-0 da equipe do Palmeiras. E estava jogando bem melhor que o Palmeiras. Mesmo que o clássico, ele estava lá e cá, com chances para os dois lados. Só que quando estava 2-0 para a equipe do São Paulo, as chances que o São Paulo estava tendo, ele estava colocando nas redes. Fez 2 gols, estava ganhando de 2-0 e estava jogando muito melhor do que o Palmeiras. E esse pênalti que o São Paulo está reclamando, tá de brincadeira o Ramon Abate Abel não vê um pênalti desse. Ele tá de brincadeira, ele não vê um pênalti desse. O pênalti foi na cara dele, na frente dele, em cima dele praticamente. E o cara não viu. É brincadeira. É de se perguntar o que é que está acontecendo. Será que os árbitros são tão ruins assim? Ou é maldade mesmo de... É complicado. É complicado. E o VAR? Será que não chamou ele para avisar? Ramon, é pênalti. Ramon, tá na sua cara aí, ó. O cara derrubou ele. O cara escorregou, mas derrubou ele. Por quê, galera? Pênalti sem querer também é pênalti. Pênalti sem querer também é pênalti. E tava na cara do Ramon, e o Ramon falar que aquilo ali não é pênalti, é de deixar os São Paulinos loucos. Não só o São Paulino, mas como a torcida do Flamengo, como a torcida do Cruzeiro e os demais que estão ali atrás do Palmeiras. E não é de hoje que esse árbitro, ele já vem fazendo besteira. No ano passado mesmo, ele foi afastado. E agora está de novo e vai ser afastado novamente. Será que não tem que ser afastado dessa vez para sempre? Ah, senhora, você está sendo muito radical no que você está falando. Não, cara, não. Qualquer pessoa que entenda o mínimo
o mínimo de futebol, vai saber que um lance daquele é pênalti. Vai saber que o Ramon Abate-Abel prejudicou o São Paulo na cara dura. Qualquer pessoa. Não tem como. Não tem como. E o VAR não interviu? Claro, o VAR tem a opinião dele, ele vai falar pro árbitro o que ele está vendo ali. A decisão final é sempre do árbitro, né? Mas não tem como, cara. Não tem como. A pessoa mais leiga do futebol que vê um lance daquele vai falar que é pênalti. Claramente vai falar que é pênalti. Não tem como. Falar um pouco mais aqui, ó. O São Paulo deixou o campo reclamando do lance que, segundo o clube, foram determinantes para a derrota de virada sofrida para o Palmeiras. O mais reclamado é o pênalti, né? Que eu acabei de falar. Não marcado em Gonçalo Tapia. Claro, pênalti, claro. Claro. Não marcou porque não quis. Não quis. Foi um pênalti escandaloso no Tapia. Quando a partida ainda estava 2-0 para a equipe do São Paulo. O Brasileirão agora, galera, ele vai dar uma parada por 10 dias em virtude da data FIFA e retorna apenas no dia 15 de outubro. Mas antes, o Palmeiras entra em campo no sábado, dia 11, às 19 horas, contra o Juventude no Allianz Parque, em partida atrasada da 12ª rodada. Vai parar agora para a data FIFA, né, durante 10 dias. Mas o Palmeiras tem esse jogo atrasado. Se eu não me engano, acho que o Palmeiras ainda tem mais outro atrasado também, acho que é 2. E vai jogar nesse sábado contra a equipe do Juventude no Allianz Parque, às 19 horas. Na retomada da competição, tem um confronto pela 28ª rodada. O Palmeiras recebe o Bragantino no Allianz Parque no dia 15 de outubro. E no dia seguinte, o São Paulo visita o Grêmio no dia 16 de outubro em Porto Alegre. E mais uma vez, não tem condições do Ramon Abate-Abel não marcar um pênalti daquele. Um pênalti escandaloso. Claro, na frente dele, e ele não marcar. Essa é a revolta dos torcedores de times que estão atrás ali do Palmeiras. No caso, ontem foi o São Paulo, né? Que tava 2-0. Esse pênalti, se vai marcar ou se não vai marcar o gol, aí já é outra conversa. Aí já é outro papo. Aí já é outra coisa. Mas que tem que ser marcado ou não, tinha que ser marcado. Porque foi escandaloso. Ramon Abate-Abel, pra mim, acho que não tem que apitar mais nunca no futebol brasileiro ou no futebol sul-americano. Nunca mais. E é um árbitro FIFA. Ramon Abate-Abel é um árbitro FIFA. É brincadeira. Vamos falar do jogo entre Vasco e Vitória. O jogão em São Januário, onde o Vasco ganhou de 4-3, viradas de um lado, viradas de outro. Em jogo de reviravolta e gol no apagar das luzes, Vasco vence o Vitória por 4-3 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos gols aqui, galera. Vamos falar dos gols. Nuno Gomes fez aos 6 minutos. Ayrton empata aos 26 minutos. O jogo estava 1-1. E a equipe do Vitória vira aos 34 minutos com Lucas Alter. Esse jogo foi sensacional porque ele foi
teve tanto virada de um lado como virada do outro. A equipe do Vasco começou ganhando, o Vitória empatou e virou o jogo com Lucas Alter aos 34 minutos. O Vasco empata novamente o jogo aos 52 com o jovem Ryan, 2-2. E esse moleque está jogando uma bola, cara. Tá jogando muito esse Ryan, viu? 2-2. E tem a segunda virada no jogo aos 68 minutos de pênalti. Novamente o jovem Ryan vira o jogo para o Vasco. Dessa vez 3-2 para o Vasco com 2 gols do Ryan. Essa é a segunda virada do jogo. Teve a primeira da equipe do Vitória, né? Vasco começou 1-0. Vitória empatou 1-1. Vitória vira 2-1. Vasco empata 2-2 com o Ryan e vira 3-2 com o próprio Ryan. 2 viradas já no jogo. Mas aos 72 minutos, Cáceres empata novamente para o Vitória. 3-3. Mas no apagar das luzes, Gabriel fez o gol da vitória do Vasco por 4-3. Esse gol foi nos acréscimos, viu? Nos acréscimos. Que jogão em São Januário. Que jogão. Jogo de 3 viradas em São Januário. Que belo jogo. Que jogão. Vamos falar um pouco aqui do jogo do Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova. Bahia bate o Flamengo em casa e garante mais 3 pontos. Flamengo terminou o jogo com 2 expulsos, Danilo e Wallace Ian. Depois de 17 jogos, veio a primeira vitória do Rogério Ceni contra o Flamengo. O Flamengo, o Rogério, esses 17 jogos, e agora a primeira vitória do Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador, né? E foi uma belíssima vitória da equipe do Bahia. A equipe do Flamengo perdeu a liderança com essa derrota. Com essa derrota para a equipe do Bahia, o Flamengo perde a liderança do campeonato e vê o Palmeiras ultrapassar a equipe do Flamengo. Mas vamos falar mais sobre esse jogo no próximo vídeo. Beleza, galera? Combinado com vocês? Então, beleza. De hoje são essas. Já chega deixando o seu like. Já segue o canal. Compartilha o canal. Vamos hypar esse canal. Galera, vamos botar pra torar. Vamos botar pra torar nesse canal. Vamos esse canal lá em cima. Beleza, galera? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar mais desse jogo entre Flamengo e Bahia. No caso, Bahia e Flamengo. Beleza? Vamos que vamos. Até a próxima.